Olá, o meu nome é Rebeca e eu sou voluntária do CIAE João de Camargo. A preleção de hoje, o tema é Amar ao próximo como a si mesmo. Eu me baseei no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, também no Livro dos Espíritos. Que Jesus nos envolva e nos auxilie na condução dessa preleção. Amar ao próximo. Jesus, quando foi questionado pelos saduceus, queriam ali saber a sua opinião, qual era o seu maior mandamento, ele respondeu que o primeiro mandamento maior era amar a Deus com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, que esse era o maior mandamento. E o segundo mandamento era amar ao próximo como a si mesmo. O que Jesus quis trazer para nós? Qual era a noção, qual era o entendimento, qual era a nossa reflexão? Quando nós fomos criados simples e ignorantes. Nós só tínhamos instintos de sobrevivência, instintos de proteção, e à medida que fomos evoluindo, fomos encarnando, reencarnando, fomos evoluindo materialmente e espiritualmente. E nessa evolução, nossos instintos foram sendo substituídos por sentimentos. Jesus nos trouxe a lei do amor, nos trouxe o sentimento do amor. Esse é o sentimento que Ele quer que nós expandamos para os nossos próximos, aqueles que estão pertinho, aqueles que estão mais distantes. E quem é o nosso próximo? A nossa família é a primeira, mais próxima. É aquela que nós convivemos. Muitas vezes esse relacionamento é muito desafiador. Nós temos pessoas ali de fácil convivência. Nós temos pessoas difíceis. Temos pessoas que nós temos que exercitar a paciência, a tolerância, o amor mesmo. Muitas vezes nos calar, muitas vezes aguardar um momento oportuno para nos colocar. E isso é desafiador. E é esse desafio que nós devemos nos propor diariamente, para que nós tenhamos um lar harmônico, para que nós tenhamos um melhor entendimento. E quem é o outro próximo? As pessoas que nós convivemos sempre, mas que não residem conosco. Os nossos amigos, aqueles que se acham nossos inimigos, os nossos colegas de trabalho, o nosso chefe. Muitas vezes é difícil. E nós devemos exercitar, trabalhar, amar. Amar é um exercício. Nós vamos aprendendo à medida que nós vamos nos dispondo a amar. Cada dia mais. Aquela pessoa difícil, então fica complicado. Então vamos vibrar para que ele seja promovido, para que ele encontre um outro emprego, para que a nossa convivência seja menor e mais tolerável. O que Jesus quer? Quer que nós saímos amando, apaixonado por todos? Não é essa a proposta. É que nós tentemos cada vez mais melhorar essa convivência, mandando vibrações de amor, fazendo uma oração, socorrendo aquele que precisa.
Essa é a proposta de Jesus. Ele não atendeu e socorreu a todos? É isso que ele espera que nós façamos. No começo, a gente pensa assim, bom, se nós não fizermos para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse conosco, não é? Porque se nós não fizermos para o outro aquilo que já nos incomoda, nós já estamos fazendo bem. Mas nós vamos evoluindo. E Jesus quer que nós melhoremos, que a gente faça mais, que a gente chegue à frente. Então, que a gente faça pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Se eu estou triste, eu quero uma companhia, então eu faço isso com o meu irmão. Que eu enxergue no meu próximo aquele irmão. Se eu preciso de um carinho, que eu dê o carinho. Se eu preciso de um bem material, que alguém possa me auxiliar a conseguir um emprego, a conquistar aquilo que vai me dar conforto. Jesus, quando foi questionado pelos judeus se deveriam ou não pagar o tributo aos romanos, ele pede, me tragam a moeda que vocês utilizam como pagamento. Vejam, de quem é a figura que está nessa moeda? Eles responderam, essa imagem é de César. Então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual é a lição que ele nos trouxe? Nós, sim, estamos encarnados, nós precisamos progredir, nós precisamos buscar conforto, nós precisamos sobreviver, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, mas não podemos nos esquecer de Deus. A César o que é de César, a matéria o que é da matéria, mas a Deus o que é de Deus. Destinar as nossas ações a Deus. Não nos esquecer das lições que Ele nos deu, do que Ele espera de nós. Nós viemos para evoluir moralmente e espiritualmente, e nós devemos buscar em todos os atos colocar esse amor, colocar essa preocupação de evolução. Nessa evolução, para nós conseguirmos fazer essa doação, nós precisamos nos enxergar e ir eliminando aquilo que nos atrapalha nessa doação. Nosso egoísmo. O egoísmo é uma chaga. É aquela que faz com que eu só olhe para os meus interesses e esqueça aqueles que estão próximos a mim. Então, eu me observando, eu vou verificando quais as situações em que ele fica exacerbado. E aí eu vou evitando, eu vou modelando, eu vou trabalhando esse egoísmo para que ele seja cada vez mais minimizado e eu consiga ter olhos para o meu próximo, para aquela pessoa necessitada. E aí eu posso exercer a caridade. Nós espíritas costumamos dizer que sem a caridade não há salvação. E é verdade. Então, para eu exercer a caridade, eu tenho que ter olhos de ver. Tenho que querer entender, enxergar as necessidades do meu irmão. A caridade material é importante, mas normalmente nós vamos doar aquilo que está sobrando. Mas nós podemos exercer a caridade de muitas formas. Ouvindo, dando uma palavra de consolo, um conforto, acolhendo, ou às vezes só observando, só olhando para o nosso irmão, notando, vendo aquele que está desesperado, dando um alento.
É isso que eles esperam. E quando eu não consigo fazer nada? Então vamos vibrar. Muitas vezes você passa perto de alguém que você vê que a pessoa está precisando, mas você não tem condição de atender. Faça uma vibração. Faça uma vibração por essa pessoa. Faça uma oração por ela. E o que dizer então daquelas desavenças? Aquelas pessoas em que, além de ser difícil, nós até já tivemos algum atrito ou algum problema. O que Jesus espera de nós? Que nós exercitamos o nosso perdão, que a gente perdoe a falha, para que também nós sejamos perdoados. Nós não queremos isso? Porque nós erramos. Eles também erram. Então que a gente possa perdoar, orar por aquelas pessoas. Tem pessoas que às vezes nós já não vamos encontrar mais. Então que nós possamos orar por eles, pedindo que eles nos perdoem. Que a gente possa seguir a nossa vida com muita paz. Pode-se pensar, nossa, mas a caridade, mas a oração, mas o perdão, isso vai me auxiliar? Sim, isso vai me acender espiritualmente. Eu vou contar aqui uma historinha que foi tirada do livro Luz no Lar. Foi escrita pelo Espírito X. Esse livro tem vários espíritos, tem várias histórias de vários espíritos. E essa que eu vou contar chama História de um Pão. Conta que um tirano, um rei, se chamava Barsabás. E ele desencarna. E ele tinha grandes tesouros, um palácio luxuosíssimo. E ele era muito apegado à matéria. E ele, por ser tão apegado, ele volta, fica ali no palácio. E o que ele vê? Ele vê a esposa leiloando, doando seus bens, os seus tesouros. E aí ele procura os filhos, e ele vê só os filhos brigando pelos seus tesouros, pelas suas heranças. Aí ele procura os amigos, e ele só escuta os amigos falarem das maldades dele, das crueldades. Procura os súditos, e ele só é lembrado nas suas maldades, na sua avareza. E ele, muito desgostoso, nossa, perdi a minha encarnação, sendo ruim, sendo avaro, pensando só em mim, achando que a matéria era o mais importante. E ele fica vagando por lugares tenebrosos por um tempo, até que ele faz uma oração. Faz uma oração e ele é atendido. Como é que ele é? Ele vê uma luz, ele vê um lugar todo iluminado. É a casa das preces. E ele se dirige até lá. Chega lá e ele fica admirado com aquele monte de luzes, aquelas estrelas brilhando. E aí ele recebe a informação que a cada vez que alguém ficasse grato, orasse por alguém na terra, acendia-se uma luz, uma estrela lá naquela casa do louvor. E ele fala, nossa, eu nunca fiz nada, eu não tenho uma luzinha. E alguém disse, você está enganado. Você está enganado. Está vendo aquela luzinha fraquinha? É uma só. Aquela lá acendeu quando você auxiliou o Jonaquim. Jonaquim? É. Jonaquim, aquele enjeitado, assim. Então ele estava com fome, ele estava desesperado e você deu um pão a ele que estava lhe sobrando. Aquele pão foi motivo de energia, de vitalidade, de esperança para o Jonaquim. E ele, muito agradecido, ele orou por você. E ele acendeu essa luz. Estou contando essa história só para nós imaginarmos se uma pequena bondade, uma caridade que ele nem percebeu, auxiliou. Imagina se nós estivermos pensando sobre isso, estivermos dedicando o nosso tempo ao nosso irmão. Nós possamos refletir sobre como nós estamos amando o nosso próximo, como nós estamos dedicando o nosso tempo. Que Jesus nos abençoe.